O Estatuto do Desarmamento é uma lei federal em vigor no Brasil desde 23 de dezembro de 2003 e que proíbe a comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional. No entanto, a Constituição brasileira ainda deixa brechas no que diz respeito às armas de fogo. Ao contrário da Constituição estadunidense, a brasileira não garante aos cidadãos a posse ou porte de armas. Você pode até ter, o grande problema é a subjetividade. A atual legislação afirma que todo brasileiro idôneo e julgado apto pelos testes necessários pode possuir até 6 armas, mas isso é quase uma história fictícia. O processo necessário até a aquisição praticamente impossibilita um cidadão a possuir uma arma. Além de ser excessivamente caro devido a uma alta taxa de impostos, é extremamente burocrático. Precisa-se ter 25 anos de idade ou mais, não pode ter antecedentes criminais, precisa comprovar possuir renda fixa, comprovante de renda e ganhos lícitos, comprovar aptidão psicológica, passar por testes práticos de tiro, e tudo isso para que seja permitido apenas a posse, que é ter a arma em casa, não é sequer o porte, que é poder andar com ela pelas ruas. Após toda essa burocracia, ainda vem o agravante. Há um processo de descrição cuja aceitação ou não por parte dos agentes do Estado é arbitrária. É necessário fazer uma justificativa do porquê você quer ter essa arma, e se ela for defesa pessoal, provavelmente será negada pelo juiz e pronto, não há mais o que fazer e nem para onde recorrer. A burocracia e a intervenção estatal são tão fortes que mesmo que um pai de família queira iniciar seu filho no tiro esportivo, ele é obrigado a solicitar uma autorização judicial, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente considera crime dar uma arma para um menor de idade, mesmo que seja seu filho e para a prática de um esporte. Assim, o juiz pode negar. Então, estamos diante de uma situação que um pai precisa da autorização do Estado para iniciar seu filho a uma prática esportiva. Isto é a autoridade do Estado prevalecendo aos poucos sobre a autoridade da família, o que é um caminho certeiro para a ruína de uma sociedade. Além disso, os argumentos contra a posse de armas são os mais esdrúxulos possíveis. Antes de 2003, nos era dito que não era bom que tivéssemos armas porque os bandidos invadiriam nossas casas, roubariam elas e que isso alimentaria o crime. No entanto, além de falso, esse argumento é extremamente perigoso. Ao afirmar que não podemos possuir armas porque elas serão roubadas, o Estado está dizendo que além de não nos defender, ele também não permitirá que a gente faça isso. É como se acreditasse que a finalidade do ladrão roubar uma arma é possuir a arma, quando não é assim. Ele rouba a arma para que ele tenha a arma e nós não, assim ele pode nos fazer o mal. O que mudará caso a gente não possua uma arma é que ele nos fará o mal mais facilmente. Nunca foi a arma do cidadão de bem que alimentou o crime, acredite. Isso é observável mais do que nunca hoje em dia, uma vez que nunca houve uma geração tão desarmada e um crime tão armado e organizado. Além disso, ainda há pessoas que acreditam que se legalizarem o comércio de armas, o Brasil virará um faroeste repleto de cowboys. É claro que eu não desejo isso, e até entendo o teor simplista da crítica. No entanto, ainda estaríamos no lucro se virássemos um faroeste, pois havia apenas 1,5 homicídios por 100 mil habitantes no auge da sua violência, e hoje, no Brasil, há aproximadamente 30 homicídios por 100 mil habitantes. Em uma lógica simplista, é muito fácil mesmo acreditar que quanto mais armas houver, mais homicídios haverá. Mas basta observar empiricamente o atual momento do Brasil para ver que isso não é verdade. O fato é que não é quem compra uma arma legalmente que mata ou que alimenta o crime. Se isso fosse verdade, o Uruguai, que é o país mais armado da América do Sul, seria o que possuiria a maior taxa de mortes. No entanto, é o país que tem a segunda menor taxa de homicídios, perdendo apenas para o Chile. Além disso, contraditoriamente, houve um aumento substancial no número de homicídios depois do Estatuto do Desarmamento. E o mais curioso é que foram com armas de fogo. Hoje, qualquer ladrão tem armas melhores que os cidadãos e até mesmo do que a polícia. Houve uma época, por volta dos anos 90, que quando as famílias iam viajar, elas pediam para o vizinho acender a luz da sua casa à noite para que quem estivesse fora pensasse que tinha gente em casa. Assim, o bandido tinha medo de entrar, pois sabia que poderia encontrar alguém armado. Hoje em dia é completamente diferente. O bandido até prefere que tenha alguém em casa, pois assim ele vai poder pegar como refém, roubar suas coisas, estuprar sua filha e etc. O bandido tem plena certeza de que não irá encontrar resistência. A mensagem que se passou para os bandidos com essas campanhas de desarmamento é que a sociedade está rendida. Nunca reaja, não é esse o lema para quando se é assaltado?
Quando dizemos para nunca reagir a um assalto porque o bandido vai nos matar, estamos legitimando a justificativa para o bandido nos matar caso reajamos. Ou seja, há uma clara inversão de valores. O bandido tem a certeza de que não encontrará resistência quando for fazer o mal que quiser conosco. E se reagirmos e formos mortos, a culpa ainda é nossa. Nós que somos burros, idiotas, loucos, e o bandido fica numa boa, pois só fez a parte dele. Você que reagiu, ele só te matou. A culpa é sua. Outra mentira é a ideia de que o brasileiro não tem cultura ou inteligência suficiente para possuir armas. Essa é uma mentira recente. Só acredita nela quem é desinformado ou quem não viveu a década de 90, por exemplo. Até 1997, sequer era crime o porte de armas no Brasil. Dessa forma, muitas pessoas andavam armadas e não tinha tiroteios e assassinatos em massa. Os jovens acreditam nisso porque não viveram nessa época, por isso são tão suscetíveis a essa mentira. Nessa época, até mesmo as lojas de esporte vendiam armas de fogo. Não tem mais porque se demonizou a arma de fogo de tal maneira que nos fizeram acreditar que são elas as responsáveis por nos tornar criminosos ou nos fazer matar alguém. Quando nos foi apresentado o Estatuto do Desarmamento, nos foi dito que tornaria a sociedade um lugar mais seguro. Todavia, é justamente o excesso de violência que traz à tona o clamor público pela legalização da porte de armas. Como eu já disse, ao contrário da Constituição estadunidense, a brasileira não garante aos cidadãos a posse ou porte de armas. No entanto, está previsto o direito à segurança, o que é bem subjetivo, de certo modo. Até que ponto o Estado pode garantir a segurança da sociedade? Até que ponto ele deve fazer isso? Não é melhor que o cidadão saiba se proteger? Qual o interesse do Estado em ter um cidadão que não consiga se defender? O fato é que a primeira coisa que os regimes totalitários fizeram foi desarmar a sua população, pois esse é o caminho mais fácil para a soberania do Estado. Stalin e Lenin o fizeram na União Soviética, Fidel Castro fez em Cuba, Mao Tse-tung na China, assim como a família Kim na Coreia. Todas as ditaduras desarmam sua população porque nenhuma delas sobreviveria a uma população armada. Por isso, a Constituição estadunidense é tão respeitada nesse sentido, pois ela vai além do cidadão poder ter uma arma para se defender de um bandido. Ela quer dizer que o cidadão pode ter uma arma para se proteger até mesmo do próprio Estado. E é isso que faz a esquerda ficar tão colérica. Eu acho que desse modo nem preciso dizer que a ideia do desarmamento no Brasil veio dessa ideologia do Estado soberano, e que o desarmamento é uma pauta comunista presente no livro Comunista Nu, para os Estados Unidos, e subsequentemente para o resto do mundo. Veja só até onde está indo a força do Estado. No referendo de 2015, o Brasil disse não ao desarmamento, mas a votação não foi considerada como deveria. O fato é que nosso voto só vale quando os interesses do Estado são atendidos. Em 2003, o Sim venceu, e eles estavam prontos para que vencesse novamente. Mas não acreditamos mais nisso. Desejamos que nossa vontade prevaleça sobre a do Estado. Mais do que acreditarmos no direito de poder nos defender, acreditamos no respeito à nossa liberdade. O fato de o Estado manter a atual legislação a qualquer custo e impedir que o referendo seja cumprido é muito perigoso. Não cabe ao Estado dizer que riscos eu posso correr e que riscos eu não posso correr. Hoje se proíbe a compra de armas. Depois irão querer regular a quantidade de açúcar que nós ingerimos ou até mesmo nos obrigar a andar com o farol do carro aceso durante o dia. Opa, veja só, parece bizarro, mas já está acontecendo. O fato é que uma sociedade deve se basear na liberdade, que junto com a vida e a propriedade são os três pilares que deveriam formar uma. Por isso, para você, eu recomendo a leitura do livro Mentiram para mim sobre o Desarmamento, de Benê Barbosa e Flávio Quintela. Por fim, não tem quem estude esse assunto e perceba que o desarmamento é uma grande fraude. A verdade é que só pode ser a favor do desarmamento em duas situações, ou na má-fé ou na ignorância. Então é isso, galera. Qual a sua opinião a respeito do tema? Deixa aí embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para que eu possa trazer mais como esse. Não se esquece também de deixar o seu like e compartilhar. É muito importante para nós. Até o próximo vídeo.